E eu espero que, independentemente de gostarem de fado ou não e de estudarem esta época, que é ali o final do século XIX, princípio do século XX, ou outra época qualquer, que estas palavras que aqui vou dizer vos sirvam de alguma coisa, até pelo distanciamento que provavelmente vos farei fazer em relação aos vossos atuais objetos de estudo, e esse distanciamento talvez possibilitará novas perspectivas e novas sensibilidades epistemológicas. Eu vou só dar aqui algumas referências relativamente à metodologia que adotei. O fim do século XIX e princípio do século XX é uma fase em que prolifera muita imprensa fadística e por isso há uma panóplia enorme de fados, de letras de fados que eu teria à disposição. Contudo, eu optei por privilegiar os almanaques de fado, que são fontes que não estão muito exploradas. E por outro lado, também dizer que lamento a necessidade, desculpem o pleonasmo, de facto se ter de restringir a um corpus limitado, porque o fado não são só letras, é uma prática, também inclui iconografia, também inclui gestualidade, e isso de alguma maneira vai escapar a esta minha abordagem. Eu no título que usei para definir, para de alguma maneira denominar esta minha comunicação, eu usei alguns conceitos que são conceitos que eu gostaria de problematizar, porque valem a pena por si sós e também para a própria compreensão daquilo que eu vou dizer. Temos os conceitos iniciais de desgraça e graça, que são quase opostos, mas ao mesmo tempo têm uma espécie de relação especular. Na medida em que a graça é um conceito teológico fortíssimo, que implica a ideia de dom gratuito, grátis, graça, são tudo palavras do mesmo parentesco etimológico, e a desgraça é a ausência desse dom por parte de um sujeito transcendente. No caso da graça, o sujeito está devidamente personalizado e identificado, é Deus ou uma entidade divina. No caso do fado, que eu começo por dizer, apesar desta mesma afirmação ser questionável, o fado é uma espécie de versão profana da ideia de graça. Ou seja, há uma determinação, no caso da graça não é determinação, mas há uma deliberação exterior ao humano, ao homem, mas que no caso do fado é algo mais ou menos anónimo, ou seja, não parte de um sujeito transcendente. Os fadistas, como nós iremos ver, pelo menos parte deles, os fadistas que se movem em circuitos sociais mais desfavorecidos, autodefinem-se como desgraçados, não é? E as fadistas como desgraçadas. Sendo que, no caso das fadistas, o termo desgraçada tem e sobretudo nos anos 20, 30, mesmo logo no início do século XX, vai ter uma conotação pejorativa no sentido de ser quase um termo técnico para designar prostituta. Quando se fala de desgraçada, fala-se de uma meretriz. Depois temos aqui dois conceitos, que é o conflituosidade e de marginalização. Marginalização ou marginalidade, na medida em que marginalização é um processo, implica uma dinâmica, e marginalização tem de ser confrontada, é um conceito que tem de ser confrontado com outros, como, por exemplo, exclusão, ou o conceito mesmo de pobreza, de indigência, mendicância. E neste sentido, eu socorri-me aqui de um autor, que é um historiador medievalista, se não estou em erro, que é o Jacques Le Goff, e ele ele cria uma tipologia em que vai organizar os excluídos, neste caso da sociedade medieval, mas eu extrapolo um pouco e aplico-os ao século XIX, em 4 categorias. Há os marginalizados imaginários, que são marginalizados numa geografia fantástica, e muitas vezes a verdade é que a imagem que nós temos de um pobre ou a imagem que nós temos de um marginal é uma imagem imaginária, ou seja, que em grande medida não existe. E aquilo que muitas vezes no discurso da opinião pública nós ouvimos falar sobre os marginalizados como aqueles que roubam os impostos a quem trabalha, isso no fundo pode ser lido também como um desencantamento perante o ser posto em causa uma figura imaginária que no fundo não existe, não é? O pobre é como figura que sofre, que não tem qualquer tipo de pretensões, que não tem qualquer tipo de mecanismos de se
de alguma maneira autonomizar dessa esfera marginal a que foi votado, é algo que não existe. É algo imaginário, portanto. Depois aos desprezados. E nisto, este autor, Jacques Le Goff, incorpora uma panóplia de indivíduos. Pobres, doentes, mulheres em especial, e eu repito que isto é uma tipologia baseada na realidade medieval, viúvas, crianças, as órfãs em especial e os velhos. Uma terceira categoria são mesmo propriamente os marginalizados, e que o são porque têm uma característica que leva a isso. São atingidos por infortúnios e sofrem de uma despromoção social. São mendigos, ociosos, parasitas, entre aspas, alienados e usuários. E por fim temos os excluídos, que são os vagabundos, criminosos, prostitutas, homossexuais e hereges. Ora então, aqui a diferença entre marginalidade ou a especificidade conceptual de marginalidade reside no facto não de se ser pobre em si, mas de não se poder ser enquadrável naquilo que são os padrões morais e comportamentais de uma dada sociedade. E por isso, estando-se à margem desses padrões e não de um tipo de vida ou não de uma qualidade de vida, é que se é marginal. Há um autor no qual eu me baseei, que é Humberto Baquer Moreno. Ele escreveu um artigo sobre a exclusão social no Portugal medievo, que eu li e que achei muito interessante também para usar nesta exposição. E ele, a certa altura, afirma que o fenómeno da marginalidade encontra-se ligado a fobias e pulsões sociais, cujo espectro oscila entre a autoexclusão e a rejeição perante atitudes comportamentais. Portanto, a marginalidade tem de ser vista sob o ponto de vista do medo, também dos próprios mecanismos quase até psicológicos da autoexclusão, e depois também da heteroexclusão por parte dos outros. Finalmente, o conceito de conflituosidade. Eu servi-me de Michel Viviorca, um autor que trabalha muito a questão da violência e da guerra, e uma vez que ele tentou definir a palavra violência e, a certa altura, diferencia de conflito. E eu achei muito interessante esta diferenciação que ele faz. A diferenciação resume-se no facto de ele considerar que o conflito almeja, de alguma maneira, uma unidade e a violência quer, pelo contrário, uma ruptura. Enquanto que a violência quer destruir o outro da relação e, por essa via, romper e eliminar a própria relação, no conflito temos um desejo de modificar a relação e não de a destruir. A violência pode ser também entendida como tendo um papel revolucionário na história, um papel eficaz, é uma espécie de violência, é uma espécie de instrumento de parto de uma sociedade velha em relação a uma sociedade nova. Pode ser vista ainda sem esta legitimidade da primeira concepção, ou seja, como algo que racionalmente não se explica e o progresso deverá sempre tender a reduzir essa mesma violência, mas também pode ser vista como um entusiasmo no sentido etimológico grego, ou seja, como sendo fruto, manifestação de uma habitação divina. Ora bem, então finalmente vamos aqui falar sobre o fado, depois de esclarecer estes conceitos. Espero não ter sido muito maçuda na minha explicação, mas de facto isto é necessário para depois me facilitar a vida quando vos apresentar as letras de fado, já por si próprias um bocadinho difíceis de destrinçar. Vou enquadrar agora a prática do fado na sociedade finissecular lisboeta da finissecular do século XIX e também de princípios do século XX. E vou começar por falar dos espaços geográficos do fado, para depois falar dos espaços sociais do fado. Ora bem, aqui temos um mapa. De certa forma, o fado vai acompanhar um bocadinho o crescimento de Lisboa. Exato. Me enganei. Este mapa é um mapa de folk, se não estou em erro, esqueci-me de colocar ali a referência bibliográfica e que penso eu que se remonta a 1870 e tal, 71, se não estou em erro. E é um mapa da cidade de Lisboa. Ora bem, como eu dizia, o fado vai acompanhar, a prática do fado vai acompanhar o crescimento da cidade de Lisboa
E também, não só o crescimento urbano, mas também os próprios circuitos que a própria cidade comporta. Eu refiro aqui estas zonas, poderia referir outras. Isto é apenas operacional para vos dizer que o fado tem como palcos predominantes ali a zona de Alfama, depois a Moraria e o Bairro Alto. Estes bairros, se vocês repararem, são os bairros populares que estão um pouco funcionam como um anel à volta da Baixa propriamente dita, que é aquela que se destaca ali pela sua escrupulosa geometria. E na Baixa residiam as classes mais abastadas da alta burguesia, ou ainda da aristocracia nobre que tenha sobrevivido. E à volta, uma vez que aquele espaço também vai ser progressivamente terciarizado, a Baixa, vai então ocorrer um crescimento ou uma tendência para aquelas zonas, a Moraria, o Bairro Alto e a Alfama, no final do século XIX, serem os sítios de acolhimento de todos os fluxos migratórios que vêm para Lisboa. E então estes bairros começam a ficar com uma densidade populacional muito grande, ou seja, começam a ficar com muita gente, a cidade começa a crescer para cima e também, vamos ver daqui a bocadinho, para Alcântara. E estes bairros então caracterizam-se por terem uma realidade social caracterizada pela criminalidade, por outras práticas, recorrendo à palavra que explicitei há pouco, um tanto marginais, e no fundo coabitam com a Baixa e assim sendo com uma realidade social bastante diferente, aliás. Depois eu chamo a atenção ali para cima, eu pus aquelas figuras geométricas ovais ali, como poderia ter posto um bocadinho pelo espaço rural envolvente da cidade, só para chamar a atenção que o fado não se prendia, não se cingia só a esta parte mais urbana, mais ao centro histórico e aos bairros populares, mas também existiam retiros e tabernas junto exatamente às estradas que possibilitavam e que faziam intercâmbio entre o mundo rural, da zona Saloi em particular, e a própria cidade. E nesses circuitos, até mesmo para os próprios caixeiros e não só descansarem e comerem um pouco e terem os seus vícios, esses retiros foram-se desenvolvendo um pouco nessas zonas de passagem entre o campo e a cidade. Depois, com o avançar do século, vou destacar aqui Alcântara, como poderia destacar outras zonas, mas de facto Alcântara vai ser uma zona onde o fado vai ser praticado com particular entusiasmo, e eu recorro também a esta transição que fiz entre mapas para dizer que esta recomposição geográfica, que no fundo não foi uma recomposição, mas sim um acréscimo, não se tratou só de geografia, mas também de uma realidade social. O fado sempre se dotou ou sempre se caracterizou por ser transversal às várias camadas sociais. Na prostituição, ou no mundo da prostituição, era bastante característico, mas penso eu, por aquilo que tenho investigado, não tanto quantitativamente, ou seja, não sei, não se consegue saber até que ponto quantas prostitutas é que praticavam o fado, é que cantavam o fado nas suas casas. Isso será um pouco difícil de apurar, mas o mito e toda a componente simbólica que foi construída, em que o fado construiu de facto uma mundividência muito ligada ao mito da Severa e como tal ao mito da prostituição, vai ser algo verdadeiramente estruturante para o fado. E vê-se isso em várias realidades, entre as quais, por exemplo, o facto do fado ser um nome que se atribui não começando por ser a canção popular assim denominada, enfim, geneticamente, digamos, mas porque era praticado pelos fadistas. Eram os fadistas, que eram os vadios, como nós iremos ver, ou as prostitutas que cantavam o fado, e então isso é que deu o nome ao fado e não foi o contrário. Não sei se me faço entender. E, por exemplo, as casas de fado também, no século XIX em geral, e até se calhar mais no início, eram as casas do mau fado, ou seja, eram os bordéis onde viviam precisamente aquelas que tinham tido o mau fado. E por isso esta ligação ao ambiente da prostituição e também do proxenetismo vai ser crucial na identidade do fado.
E por outro lado também vemos que mesmo muito distanciados já desta época, em letras dos anos 20 e dos anos 40 e mesmo dos anos 30, em repertórios vários como Ercília Costa, Maria Alice, que são muito mais tardias, a figura da prostituta é uma figura central nessas letras, mesmo que esteja já longe da realidade em que se pratica. Bom, tenho mais 15 minutos, exato. Bem, então vou... desculpem, deixem-me só concluir este raciocínio. Depois da Severa, a Severa nasce em 1820 e morre com 26 anos, portanto este mito da dama das camélias portuguesa, a morte muito precoce, o namoro a envolvência com o conde de Vimioso, que exatamente refere isto que está nesta letra de um fado, ou seja, a ligação do fado que vai desde da pior marginalidade, desculpem o termo, até da sociedade até ao outro extremo da burguesia e das práticas burguesas e aristocráticas, é exatamente espelhado neste mito da relação entre a Severa e o Conde Vimioso. Como vocês veem ali, já entrou o rico fado nos mais distintos salões, viscondes e mais barões dançam com muito agrado. Depois outra característica que eu queria aqui sublinhar, apesar de não poder desenvolver, é o facto do fado se dançar, ser até avançadamente no século XIX, temos ali esta letra que é de 1874, ser uma dança, como, segundo a tese de Rui Vieira Neri, era dançada assim no Brasil. Depois temos a figura de Cesária, que é uma fadista que se vai evidenciar depois da Severa, já no último quartel, se não estou em erro, do século XIX, e a Cesária era de facto uma operária de Alcântara. Ela trabalhava numa fábrica em Alcântara e de facto temos esta transposição entre o mundo da prostituição para o mundo do operariado e que nós vamos ver exatamente aqui nas letras. E agora, a partir destas letras, eu vou sublinhar alguns aspectos da sociedade oitocentista e também primo-novecentista que estas letras, de facto, revelam. As letras de fado, no meu ponto de vista, são úteis para perceber um bocadinho o pulsar do cotidiano daquela época, que é algo que tendencialmente escapa à história e ao mesmo tempo, se calhar, à ciência em si. E por isso eu espero, de facto, contribuir, quanto mais não seja, por vos mostrar estas obras-primas da literatura, que são as letras de fado desta época, da literatura, que são de literatura popular. Temos aqui um conflito, recorrendo a um conceito que tentei explorar no início, que expressa a desigualdade entre o pobre e o rico. E é um fado que é feito como se fosse uma espécie de uma partilha. E ali verifica-se também já algumas características que estão presentes na figura do pobre, não é? Desta época. Que é o facto de estar associado ao crime, como diz na primeira estrofe, se um crime faz, não escape, ao alcoolismo, se embebeda é um odre, e também esta letra revela, como muitas outras que não posso mostrar por razões logísticas, mas que vale a pena ver a autoimagem que de facto é construída em torno dos marginais. E esta autoimagem faz-se como alguém que é excluído da sociedade, tanto a nível da proteção que essa mesma sociedade lhe pode dar, portanto ele entende-se como um desprotegido da própria assistência, que não o alcança, e mesmo ao nível da justiça ele é criminalizado e os ricos não o são. Mas aqui nesta criminalização eu queria chamar a atenção para o facto da vadiagem nesta altura ser um crime, ou seja, pedir-se na rua sem se ter razão para isso, sem se trabalhar. Aliás, mesmo trabalhando e pedindo na rua, sendo um falso indigente, ou seja, não tendo uma razão que motive essa prática de indigência ou por ter algum defeito físico, etc., faz com que se seja preso. E há estudos sobre isso. Eu gostaria aqui de referir um autor, mas eu penso que não o tenho neste momento em meu alcance. Há estudos que, de facto, trabalham essa realidade da criminalização dos vadios neste século. Exatamente, fala aqui de um autor, do João Fatela, que tratou deste assunto, e ele refere que 77% dos homens reclusos entre 1890 e 1910 são por serem vadios, ou seja, por terem sido presos pelo crime de vadiagem. Já agora, 78% das mulheres
são prostitutas. Não quer dizer que tenham sido presas por isso, porque isso não é criminalizado. Ao contrário da vadiagem, havia práticas de prostituição que eram legais, haviam mesmo, por razões de saúde públicas, elas tinham de ser matriculadas, tinham de ser revistas, tinham de ser sujeitas a uma revisão médica. Aliás, há fatos que também ironizam um pouco isso, ou que o referem pelo menos. E por outro lado... mas por outro lado também havia prostitutas que não eram legais. Bom, eu vou referir aqui uma citação do professor Rui Vieira Neri para fazer a transição entre esta letra e a próxima. Ele diz que o fado permanece, pois, enraizado numa comunidade popular lisboeta, cuja composição social operária se vai acentuando na proporção direta do próprio processo de industrialização da zona de Lisboa nas últimas décadas do século. Inevitavelmente, o cotidiano desta comunidade não poderia deixar de ser cada vez mais marcado pela consciência das condições de vida do proletariado industrial que agora maioritariamente a compõe. Ora, a próxima letra, nós já vemos que não se trata de uma partilha individual de uma situação de pobreza, mas de algo mais orquestrado, em que há uma convocação de uma ação coletiva para, de facto, se agir contra essa mesma condição de pobreza e de miséria e também de subalternidade relativamente a outra classe. Ora, os fados, sobretudo no princípio do século XIX, do princípio do século XX e também já na última década do século XIX, vão ser muito, muito marcados por estas novas ideologias que surgem e que são absorvidas assim pelas camadas populares e pelos operários. O fado, de facto, vai ser muito utilizado para essas ideias se difundirem, seja como denúncia das realidades, seja mesmo como uma reivindicação. E por isso vemos fados com uma forte componente ideológica, passam a haver fados socialistas, fados anarquistas, fados republicanos, e isto é um exemplo de um fado que eu não percebo bem se é anarquista ou se será socialista, simplesmente. Depois também registra-se, neste caso deste fado, é claramente violência porque quer-se destruir o inquilino. Eu chamo aqui a atenção, por exemplo, para a última estrofe. Isto é um diálogo, um monólogo de uma pessoa que tem renda para pagar, não é? Como todos nós, e que está revoltadíssimo com o seu inquilino. E, de facto, há autores, eu li um autor que também é letrista de fado dessa época, que é o Ignotus, e ele refere, quando caracteriza Lisboa, tem um livro que se chama Lisboa Triste, e refere muito que nos pátios da cidade, portanto, os pátios onde viviam muitos operários, que era corrente a prática das pessoas mudarem muito frequentemente de casa para outros sítios por não poderem pagar a renda. Reparem na violência, não é, detalhada com que este fado é escrito. Tirava-te os olhos fora, estou a ler o último verso da penúltima estrofe. Não se importa de ler a última estrofe toda? Sim, eu vou. Está bem, eu vou ler. Quando te visse relado, já sem força e sem razão, comia-te o coração com batatas preparado. O resto desse guisado, quando ganhasse bafio, seria para um cão vadio que há na minha vizinhança. Era assim a minha vingança, grande ladrão senhorio. Ou seja, isto só para dizer que não era só a exploração que se circunscrevia à relação patrão-operário, mas sim também a outras relações. Este é um fado operário que é muito mais ligeiro do que os dois primeiros que eu mostrei. Aliás, o primeiro não era propriamente um operário. E também para referir que há fados com diversidades, com diversas sensibilidades, face às mesmas realidades sociais, e também há fados multitemáticos. Escreve-se fados sobre tudo e mais alguma coisa, em relação a factos políticos, em relação a uma profissão, em relação até apenas fados que brincam um bocadinho com as palavras e limitam-se a isso, fados sobre assuntos bíblicos, fados sobre relações amorosas. Há imensos fados e, de facto, tentei dar aqui uma panóplia de sensibilidades face ao mesmo problema. Reparem que aqui há um auto-entendimento do fado como uma espécie de única possibilidade de acesso por parte dos operários, neste caso, e de outras pessoas mais desfavorecidas,
do único acesso à cultura. Reparem aqui na segunda estrofe que eu vou ler. Não tenho inveja dos nobres que ao piano cantam bem, porque a guitarra também é o piano dos pobres. Bom, então vou aqui continuar, porque o tempo escasseia. Eu dividi isto por partes, porque a primeira, já agora, tentei organizar o meu estudo, dada a amplitude imensa de fatos que tenho ao meu dispor, e tentei organizá-los por figuras. A primeira figura que nós tratámos agora foi a do operário. Passamos a tratar a figura da prostituta. Isto é um fado... chama a atenção agora um parênteses para a própria forma do fado, porque eu sei que há aqui pessoas de literatura. Há um mote, não é? Que é uma quadra, e depois essa quadra é glosada, portanto há as glosas, e cada verso, depois, se vocês repararem, está no final de cada estrofe. Portanto, isto é, o fado é também uma atividade lúdica, com toda a dignidade que esta expressão tem, literária. Bom, reparem então no segundo verso, isto fala de uma transeunte que se prostitui. É curioso aqui, fala no segundo verso, como dizia, ninguém cuspa para o ar, porque cuspir para alguém era equivalente ao pior ato de desprezo que se pode ter, não é? E, pelos vistos, eram de alguma maneira frequentes relativamente às prostitutas. Esta história conta, o fado conta uma história em que se passa da mendicidade para a prostituição, portanto, a mendicidade, neste caso, feminina. Reparem ali, então, no 1, 2, 3, 4, 5, sexto verso da última estrofe, quando se foi matricular, não é? A matrícula que era exigida pela inspeção sanitária. Eu chamo aqui também a atenção para o facto de haverem vários tipos de prostituição na cidade de Lisboa. Havia uma baixa prostituição que era barata, que vivia em condições mais precárias. Geralmente eram prostitutas por conta própria, digamos assim, ou seja, não eram recrutadas por uma casa legalizada. O Estado tinha precisamente interesse na existência dessas mesmas casas para poder controlar e para poder averiguar as condições em que as prostitutas viviam, não por solidariedade mera, mas também por uma questão de saúde pública, como referi, porque a sífilis nessa altura era uma doença muito ameaçadora, que se propagava muito facilmente, e elas eram muito inspecionadas. Este passado do fado, muito ligado ao mundo da prostituição, e como disse, foi estruturante, também, por outro lado, vai criar duas coisas. Estas letras de fado tentam contrariar um discurso vigente e organizado que havia para que moralmente e comportamentalmente a prostituta fosse tida como um outro, como alguém degenerado, que era analisado como tal. Eu vou dar um exemplo de uma obra escrita nessa altura sobre a prostituição e que analisa a prostituta como se fosse Eu só me lembro, desculpem referir isto, mas o Hermano José, quando fazia aquelas rábulas em que ia com umas ervinhas ver os animais, ver o português, não eram os animais, era o português, dizia esta espécie, e falava daquela espécie, que era o português, penso eu. Neste caso, estes livros falam da prostituta como se fosse uma espécie de humano muito estranha, que tem de ser analisada, e que tem várias doenças e vários comportamentos completamente incompreensíveis e ameaçadores, e uma dessas características era a rouquidão da voz, não é? Que caracteriza muito o fado. Mas, curiosamente, em nenhum desses documentos eu vi que de facto referissem que elas cantavam fado, o que revela ou o que pode indiciar que o fado era cantado nos meios da prostituição, como era em qualquer outro meio popular, e como quantitativamente sendo até pouco expressivo, não fora depois o tal mito tal complexo mitológico que eu disse que foi criado. Bom, posteriormente o fado depois tentou, de alguma maneira, pelo menos em algumas correntes, limpar esse tal passado degenerado que tinha, em que se entendia o fado como uma doença, em que o fado era a vergonha cultural portuguesa. E encontrei, por exemplo, num periódico dessa altura, este periódico é de 1910, precisamente, que dizia
O fado tem servido de educação a todos quanto nele se têm envolvido, dando-lhe a regeneração do que foi antigamente. Portanto, a regeneração aqui em contraponto com a degeneração. Tudo quanto se faça para apagar as más impressões que ele causou é pouco e por isso tenho tomado a iniciativa destas publicações. Diz noutro artigo, o fado que teve durante muitos anos um sentir que pouco o recomendava, tem hoje sido transformado na sua conduta tão eficaz e tão brilhante que se pode acolher livremente sem escrúpulos por toda a gente de bem. Como se sabe, noutros tempos, não havia fado sem desordem. Eram quase irmãos gêmeos, o que se vê serem hoje dois estranhos. A prova frisante da sua nova fase boa é o acolhimento que tem, tanto em retiros como em casas familiares. Ou seja, o fado aqui, de alguma maneira, se aburguesou, não é? Se familiarizou, se domesticou, no sentido em que passou para a domus, passou para a casa. Outra figura é o vadio. O vadio que também, no mundo do fado, é muito ligado à figura do rufião ou do proxeneta, como queiram. Como eu disse, os vadios a vadiagem era um crime. Em 1896, no Código Penal, no novo Código Penal, ele foi juridicamente equiparado, o rufião, ou seja, o proxeneta, foi juridicamente equiparado ao vadio, ou seja, também se tornou uma profissão, uma atividade criminalizável e já agora, por curiosidade, também os homossexuais. O que é que caracteriza os vadios? Primeiro, os vadios são uma classe ou um grupo social extremamente vasto e com percursos extremamente diversos entre si. Mas este fado representa... Faia significa exatamente vadio, fadista. Este fado salienta algumas atitudes ou alguns conceitos prévios com que eram visualizados estes vadios. Eu chamo a atenção para o início da segunda estrofe. Eu não quero trabalhar não sei para quê, pois eu tenho quem me dê comer, vestir e calçar. Este vadio era um rufião, como podem ver, que se serve da sua amante para ter um modo de subsistência fácil. Eu só citei aqui este fado porque a figura da criada é uma figura importante, assim como a costureira, sobretudo no início do século XX, porque, pelo estudo realizado pelo professor José Machado Paes, ele verificou que grande parte das prostitutas eram... Enfim, há muitos dados que não se conseguem recolher, mas daqueles que foram de facto acessíveis, têm uma história... Dito por outras palavras, muitas eram recrutadas entre as costureiras e as criadas, ou seja, era muito tendencioso este percurso, ser-se criado, vir-se para Lisboa para a profissão de ser criado numa casa burguesa qualquer, e depois, por algum motivo ou outro, e também pela fragilidade material e económica que estavam vetadas também as criadas e etc., depois recorrerem à vida da prostituição. As criadas também, já agora, as sopeiras eram muito vistas também como as amantes preferidas dos polícias. E os polícias também há registro de protegerem também algumas prostitutas da perseguição, de alguma forma, que eram vítimas. Esta terceira parte vai, de facto, ver a figura do... Aliás, eu enganei-me. A figura anterior era o proxeneta, esta é o vadio. O vadio fala muito, refere-se muito nas letras que o caracterizam da sua experiência de prisão. A prisão é um tópico, de facto, muito abordado nestas letras de fado, não só pela sua novidade, porque... vou tentar terminar... porque a prisão foi uma invenção, digamos assim, do liberalismo, e depois eram facilmente sobrelotadas porque havia um mecanismo de tratamento dos vadios em que eles iam para a prisão e depois o governo tinha de lhes arranjar um trabalho, só que depois o governo nunca mais arranjava um trabalho, eles entretanto saíam, só que depois mais ninguém lhes podia dar trabalho e por isso era um ciclo vicioso. Bom, isto eu vou passar... isto são vários fados que falam sobre a experiência da prisão, do ser preso, etc. E para terminar, desculpem passar rapidamente,
nesta fase também há outra figura muito importante, penso eu, que é a figura do cego. Isto é uma cegada, que é uma prática lúdica social praticada em Lisboa, pelo menos, e também noutras zonas, que tinha lugar no Carnaval e para a qual eram descritas estas cegadas e eram também representadas e eram sempre atividades de grande crítica e de grande ironia, não só aos políticos, mas também a outras realidades sociais, mas especialmente aos políticos. Aqui, por exemplo, fala da perseguição republicana que atingiu os fadistas, sobretudo depois de uma lei que saiu em 1826 e que proibia digamos assim, não o fado diretamente, mas as práticas clandestinas proibia o prolongamento da abertura de alguns sítios, tabernas, etc., até uma determinada hora, e isso fez com que o mundo do fado fosse um pouco reprimido. Depois temos aqui a figura do cego, que é, além de haverem muitos cegos letristas, chama a atenção, por exemplo, para um bastante famoso, que é o Calafate, que era de Setúbal. Depois vê-se pelos nomes com que assinam algumas letras. Joaquim Cegueta, por exemplo, é um exemplo. Eram, de facto, letristas, autores de fado e também intérpretes, até porque era uma forma de robustecerem a sua atitude, a sua prática de mendicância, em alguns casos. Bem, eu espero que tenham gostado. Peço desculpa se foi muito longo. Obrigada.